Eu vou falar sobre o Ministério da Cidadania. Bom, o nome dele. Ele sempre foi chamado de Ministério da Cidadania. Antes disso, não teve outro nome. Na verdade, ele foi fundado no ano passado, então ele é um ministério bem recente. Ele não teve outro nome. Ele foi fundado no dia 30 de janeiro de 2019 pelo Jair Bolsonaro. E antes mesmo dele ser fundado, o Jair Bolsonaro já indicou um ministro. Ele assumiu o controle do Ministério da Cidadania dia 2 de janeiro de 2019 e ele é formado em medicina pelo FRJ. Ele se especializou em saúde perinatal, educação e desenvolvimento do bebê na UNB e na PUC ele concluiu o mestrado de neurociência. Agora, quais são as responsabilidades desse ministério? Bom, o Ministério da Cidadania ele tem como resultado a união do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério do Esporte e o Ministério da Cultura. Então, são três ministérios dentro de um. A função do Ministério da Cidadania é a formulação e a coordenação de políticas, programas e ações voltadas à renda da cidadania, a assistência social, a inclusão social e produtiva nos âmbitos rurais e urbanos, e a promoção do desenvolvimento humano e cuidados para as prevenções a drogas. É o que está no site deles, então basicamente eles lutam pela assistência social humanitária. O trabalho mais recente do Ministério da Cidadania, além do que se pode citar o Bolsa Família e o Criança Feliz, o mais recente é o auxílio emergencial. Você pede o auxílio emergencial por conta da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo. O Brasil ele fez o plano do auxílio emergencial pelo Ministério da Cidadania. Então, quem está encarregado e quem criou o auxílio emergencial foi o Ministério da Cidadania. E é isso. Bom, eu vou falar do Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Infraestrutura é um órgão da administração direta do Estado brasileiro que representa políticas como a política de trânsito e a política de transporte. O órgão é sucessor ao Ministério do Transporte, que recebeu novas designações, novas atribuições, com a entrada do presidente Jair Bolsonaro. O representante desse ministério é o Tarcísio Gomes de Freitas. Ele é engenheiro e militar da Reserva Brasileira. Foi indicado dia 27 de novembro de 2018 para esse cargo e atualmente é o ministro da Infraestrutura, fazendo parte do governo Jair Bolsonaro. Uma observação importante a ser feita em relação ao nome do ministério é que sua primeira denominação foi em 1860 a 1891 como Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, e desde 1 de janeiro de 2019 recebe o nome de Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Infraestrutura exerce um papel político fundamental, porque é a partir dele que rolam os acordos de cooperação para facilitar a logística de abastecimento no Brasil. Outro fator importante são as medidas judiciais, que são influenciadas pelo Ministério, elas que interferem no transporte de carga entre um estado e outro aqui no Brasil. As emendas parlamentares também são tópicos fundamentais, pois elas que garantem o término de obras em aeroportos, ferrovias, rodovias, etc., são funções do Ministério da Infraestrutura, pois eles que discutem a questão dessas emendas e iniciam novos projetos a partir daí. Então, agora eu vou falar das áreas de competência do Ministério da Infraestrutura. Começando pela Política Nacional de Transporte Ferroviário, Rodoviário, Aquaviário e Aeroviário, todos os meios de transportes. A Marinha Mercante, vias navegáveis. A formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento do setor de portos e apoio aos projetos de desenvolvimento da infraestrutura. Isso inclui reformas portuárias, reformas rodoviárias, qualquer coisa relacionada aos meios de transportes em geral. Atualmente temos como trabalhos concluídos ou projetos a serem inseridos pelo Ministério da Infraestrutura a concessão de 27 ativos em todos os modais de transportes. Leilões renderam 9,4 bilhões em investimentos e 5,9 bilhões em outorgas. Projeto de cargas e redes inteligentes das cadeias logísticas portuárias, o que fortalece as relações internacionais. E um projeto de panorama inédito da aviação do Brasil, que ficou conhecido como Brasil que Voa. Se trata de uma pesquisa onde você pode conhecer quem é o passageiro brasileiro, as rotas de deslocamento e as áreas de influência dos aeroportos. O estudo é o mais completo levantamento do setor já realizado. Falar sobre o Ministério da Educação. O Ministério da Educação foi criado no dia 14 de novembro de 1930, após a chegada de Getúlio Vargas no poder. Bom, o ministro antigo
era Abraham Weintraub e o ministro atual é Milton Ribeiro. Milton Ribeiro, ele é formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul. Ele é formado também em Direito pelo Instituto Toledo de Ensino. Tem mestrado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também tem doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. O Ministério da Educação ele é responsável pela elaboração e a execução da Política Nacional de Ensino, que é o PNE. Bom, o MEC ele atua sobre a educação em geral, compreendendo também o ensino médio, o ensino superior e o ensino fundamental, ensino de jovens e adultos, também da educação especial, educação à distância e educação profissional, com exceção da educação militar. Algumas medidas tomadas pelo MEC recentemente foram mais recursos para hospitais universitários, apoio aos bolsistas, a flexibilização do ED para o sistema de ensino. Tivemos menos de 200 dias do ano letivo por conta do Covid-19. Tiveram que redistribuir as 800 horas que eram definidas por lei dentro desses menos de 200 dias. Já para o ensino superior, a flexibilização continuou seguindo as normas do sistema de ensino. E a única mudança é que alguns cursos da área da saúde poderá ter a conclusão antecipada. Bom, eu vim falar sobre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também conhecido como MAPA. O MAPA ele é responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor. No Brasil, o agronegócio ele contempla o pequeno, o médio e o grande produtor rural e reúne atividades de fornecimento de bens e serviços da agricultura, produção agropecuária, processamento, transformação e distribuição de produtos da origem agropecuária até o consumidor final. A data de criação do Ministério foi no dia 28 de julho de 1860, 160 anos atrás. Bom, a ministra, que se chama Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, ou simplesmente Tereza Cristina, é uma engenheira agrônoma, empresária e política brasileira filiada ao Democratas. Ela é deputada federal e atual ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Brasil. A APA é responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor. Bom, eu vou falar sobre 3 projetos deste ministério. O primeiro projeto é o projeto Boas Práticas no Manejo de Aves Poedeiras. O objetivo desse projeto é o de desenvolver alternativas tecnológicas de alojamento e manejo de aves de postura, elaboração de material didático, capacitação de produtores rurais e multiplicadores. O segundo projeto se chama Projeto de Bem-Estar na Ovinocultura. O objetivo desse projeto é o de validar o protocolo de avaliação de bem-estar animal de ovino para a realidade nacional, capacitação dos técnicos de campo em sua aplicação, bem como fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de materiais técnico-informativos sobre o manejo da espécie. O terceiro projeto se chama Projeto Boas Práticas para o Bem-Estar de Bovinos de Leite e Corte. O objetivo desse é o de validar as boas práticas de manejo e promover treinamentos de técnicos, produtores e trabalhadores rurais. As metas estão a realização de palestras, cursos e minicursos com foco nas boas práticas para o manejo de bovinos de corte e de leite. Os tópicos para a pecuária de corte são manejo de bezerros ao nascimento, vacinação, manejo de embarque, transporte e identificação. Os tópicos para a pecuária de leite seria o manejo de bezerros leiteiros, manejo para conforto das vacas em lactação, vacinação em bovinos leiteiros, boas práticas de ordenha. Eu também vou falar sobre o Ministério da Saúde. Eu vou começar falando sobre o nome atual e o antigo e a data de criação. Bom, ele foi criado em 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, e ele tinha inicialmente o nome de Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública. Em 1937, ele passou a ser chamado de Ministério da Educação e Saúde. Em 25 de julho de 1953, ele foi definido como Ministério da Saúde, e permanece assim até hoje. Bom, quem é o ministro?
Atualmente a gente não tem um ministro. Eu fiz essa pesquisa hoje, dia 29/7 de 2020. E de acordo com o site da Catraca Livre, a gente está há 45 dias sem um ministro. Mas antes disso, a gente tinha o ministro Nelson Tate. Ele ficou de 16/4 de 2020 até 15/5 de 2020. Ele foi o ministro mais recente. Ele era graduado em medicina pelo URJ e 2 especializações em medicina interna e oncologia. Ele fez 2 cursos na área de gestão e liderança da saúde em Harvard. Bom, qual a responsabilidade do ministério? De acordo com o site do ministério, eles descrevem que eles têm como função oferecer condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde, dando assim mais qualidade de vida ao brasileiro. Isso é de acordo com o site deles. E quais são os trabalhos, projetos mais recentes? Bom, temos o SUS, né? E uma das ações que está no site deles, ela foi feita em 16/8 de 2019 e fala sobre um projeto nas emergenciais, que é a redução da superlotação em hospitais. Mas isso foi antes da pandemia aqui no Brasil. E o que eu achei de mais recente foi um programa prioritário. São partes que eles priorizam como o Ministério da Saúde, que é a atenção primária, a gestão, a vigilância em saúde, a atenção especializada, a saúde indígena e a assistência farmacêutica. Bom, atualmente eles estão lutando contra toda essa pandemia de coronavírus, mas a gente não tem um ministro para definir o que está acontecendo. Então a gente não está sem nenhuma orientação e a gente vai ter que ver o que vai acontecer, se vai surgir um novo ministro ou se vai continuar assim por mais um tempo.